E está começando mais um programa Conectando aqui na Ubra TV. E agora nós vamos conferir o quadro Lançamentos. E foi divulgado um novo trailer de jogabilidade do game Dishonored 2. O novo título terá 2 personagens jogáveis, que são Corvo Attano, o protagonista de Dishonored, e a jovem princesa Emily. Assim como no primeiro jogo, será possível matar todos os inimigos ou passar os objetivos pelas sombras sem ser percebido, sendo que a história mudará conforme as ações do personagem. Dishonored 2 chega em novembro para o PC, PlayStation 4 e Xbox One. Te liga no trailer! E qual será a nossa análise de hoje? Te liga no quadro Opinião. E hoje nós vamos analisar FIFA 17. We see it differently. Football has changed. O game marca a estreia de um modo história, algo inédito para um título do gênero. Last minute. Go on, Alex, take him on. Embora anteriormente você já pudesse entrar no papel de um jogador que busca a fama, agora essa figura tem um nome bem definido, um arco dramático bem traçado e uma série de coadjuvantes que ajudam a contar uma história que se encaixaria bem em um filme ou uma série de TV. A EA Sports mantém inalterados alguns pontos fortes da franquia, como menus acessíveis e organizados e uma quantidade de licenças oficiais que surpreende, mesmo falhando ao deixar de fora algumas equipes brasileiras. Infelizmente, o cuidado não é o mesmo com a experiência dentro de campo, que se continua divertida e está aos poucos sendo superada pelo que é oferecido pelo rival Pro Evolution Soccer. A atenção não se restringe somente aos atletas. Pequenos detalhes do gramado, câmeras ao redor do campo e as redes do gol, entre outros, também refletem um maior cuidado gráfico. Infelizmente, a torcida ainda parece uma reunião de personagens saídos diretamente da geração PlayStation 1, mesmo quando você roda o game em um PC poderoso. They've grown up together, Alex Hunter and Gareth Walker, and Alex has got a bit of a history at this club through his granddad, Jim Hunter. O modo história é uma ótima alternativa, tanto para quem está iniciando agora na série, quanto para quem já deseja aprimorar suas habilidades nos gramados. Os pequenos desafios que servem como treinamento ganham complexidade de maneira natural e oferecem uma ótima opção de tutorial. This is it. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Positioning, skill,
being a team player. This is what we'll be looking for. O roteiro não é exatamente uma maravilha, seguindo muitos dos clichês de superação vistos em filmes esportivos, mas é bom o suficiente para que você se sinta desafiado a ir até o final dele. Ao mesmo tempo em que a história tem um final gratificante, ela deixa brechas suficientes para uma sequência. Outros pontos que ajudam a completar a experiência oferecida pelo jogo está no retorno do modo Ultimate Team, que continua tão viciante quanto no passado. FIFA 17 faz tudo aquilo que já se esperava da franquia. Partidas locais com múltiplos jogadores, níveis de dificuldade ajustáveis, temporadas online e um sistema de compras de itens que vão de uniformes clássicos até novas comemorações. Também estão inclusas as equipes de futebol femininas que entraram em 2016 e que ainda surgem exclusivamente na forma de seleções. No entanto, nem todas as qualidades vistas no game impedem que ele passe a sensação de estar um pouco estagnado em alguns sentidos, principalmente na experiência dentro de campo. Entre os elementos que mais decepcionam está o ritmo truncado, marcado por animações com muita prioridade e um tempo de resposta aos comandos que está longe de ser ideal. É bom a EA Sports ficar de olho no que a Konami tem oferecido em tempos recentes para não chegar ao ponto em que a série adversária tome o trono da melhor experiência disponível no mundo dos videogames. E nós vamos dar uma pausa, mas depois do intervalo tem mais. Continua ligado! E tem promoção no programa Conectando. Quer ganhar esse quadro de Star Wars? Para participar, basta curtir a nossa fanpage que tem todas as instruções. E se você quiser conhecer mais produtos desse tipo, é só ir lá na loja Raze, no Shopping Total. Mais informações você encontra aqui na página deles. Voltamos com o programa Conectando e ainda na parte de games, só que agora lá no passado é o nosso quadro Clássicos. Todo mundo lembra do filme de Robocop de 1987, certo? Mas alguém aí lembra do game de 1988? O primeiro jogo da série foi lançado em 1988, um ano após a chegada do filme às telas. Com bons gráficos, principalmente nos fliperamas, o game surpreendeu por apresentar uma aventura fiel ao longa-metragem e com muita ação. Um dos principais atrativos do jogo era uma fase bônus que mudava a visão para a primeira pessoa e colocava o policial em uma sessão de treinos. Esta edição também ganhou, anos depois, adaptações no Super Nintendo, Mega Drive, NES e outros consoles. Robocop 2, o filme, gerou 3 games diferentes, cada um voltado para um tipo de plataforma específica. A edição de fliperamas era mais bonita, mas não seguia tão bem a história do filme. Robocop também ganhou sua própria máquina de pinball. A máquina era 100% temática e mostrava cenas do filme, além de frases características que apareciam no seu visor. O filme mais criticado da série se tornou um dos games mais divertidos. Apesar de seguir a fraca história com certa fidelidade, o jogo tinha algumas boas novidades,
como a possibilidade dos inimigos atingirem partes diferentes do corpo de Robocop com tiros. Assim, se o personagem fosse muito atingido na perna, por exemplo, ela poderia começar a não funcionar corretamente, o que poderia dar problemas ao jogador. Além disso, era possível consertar o herói entre as fases. Robocop 3D foi lançado nos computadores na época juntamente com o game do terceiro filme nos consoles. A premissa, claro, seguia a história do longa-metragem, mas tínhamos aqui o primeiro jogo da saga a utilizar gráficos em terceira dimensão. O jogo, em sua principal mecânica, era de tiro em primeira pessoa, mas misturava fases de corrida, voo livre e ainda pancadaria contra os bandidos. Apesar de ser exclusivo de alguns computadores, os gráficos eram bem rústicos. E cara, não parou por aí. Robocop já teve um encontro com o Exterminador do Futuro. Na verdade, isso ocorre em uma elogiada história em quadrinhos, recheada de violência e muitas sequências de ação. Aproveitando o sucesso e o auge dos dois personagens, um jogo foi lançado. Nesta aventura, a origem da Skynet de O Exterminador do Futuro é ligada à tecnologia utilizada para criar o Robocop. E por isso, de alguma forma, os dois personagens se encontram pelo caminho. A história envolve ainda John Connor, líder da resistência humana e, claro, viagens no tempo. Em 2003, Robocop ganhou um novo jogo de videogame, 10 anos após sua última passagem pelos consoles ou PC. Nos Estados Unidos, porém, somente a versão de Xbox foi lançada, enquanto a Europa recebeu também edições no GameCube e PlayStation 2. A história é inédita e não se baseia em nenhum filme da série. O personagem controla Robocop em uma nova missão em que precisa lidar com uma gangue que movimenta material sintético ilegal a ponto de criar novos robôs similares a ele mesmo. Pegando carona no novo filme do herói, foi lançado Robocop The Game, adaptação oficial para iOS e Android. Apesar de não ser tão bom, o jogo traz uma aventura com jogabilidade ágil e belos gráficos. O game tem mecânicas de tiroteio e cobertura similares à série, como Gears of War e Uncharted. É possível utilizar diversas aparências em Robocop, como o visual clássico ou a armadura negra que é usada no remake dos cinemas. Thank you for your cooperation. E esse foi o nosso especial sobre o game de Robocop. E saindo dessa parte de games, nós vamos com tudo para o nosso giro no mundo dos animes. E aí, lembra de Digimon? Mas os Digimons eram seres de outro mundo. Esse mundo é feito inteiramente de dados, paralelo ao mundo real e pode ser acessado por redes
ou portais intangíveis e conexões de internet. Complicado, hein? A série animada foi lançada no Japão no dia 7 de março de 1999 pela Fuji TV. Ela tem muitas temporadas, mas nós vamos relembrar só a primeira. Digimon Adventure. Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais, Digimon. E tudo começa quando 7 crianças estão em um acampamento de verão e do nada surgem meteoros, que são os Digivices. E aí, um tsunami leva elas para outro mundo. Está tudo bem. Que susto! Mas o que foi isso? Um meteoro! Gente, que isso? Eu garanto que não é nenhum tipo novo de celular. A série é dividida em 4 sagas. A primeira é do Devimon. Tolo, você é um idiota mesmo, Angemon. Você não devia ter gasto todas as suas energias. A Ilha Arquivo não é a única coberta pelo poder das trevas. Existem Digimons muito piores e mais poderosos atravessando o oceano. Vocês estão acabados. A segunda é do Etemon. Nessa saga tem a evolução do Greymon. Show esmagador! Metal Greymon! A terceira saga é a do Mochizmon, o cara que queria invadir o mundo real atrás da 8ª escolhida. E a última saga foi do Apocalimon. E depois dessa temporada veio Digimon Adventure 2, que a gente vai falar outra hora. Mas para encerrar, eu acho que vale a gente ficar com a abertura, né? Digimon 2. Nós somos Digimons, somos guerreiros digitais. Coragem e união, nós somos demais. E nós vamos para o intervalo, mas na volta tem mais Conectando. Continua ligado! E tem promoção no programa Conectando. Quer ganhar esse quadro de Star Wars? Para participar, basta curtir a nossa fanpage que tem todas as instruções. E se você quiser conhecer mais produtos desse tipo, é só ir lá na loja Raze, no Shopping Total. Mais informações você encontra aqui na página deles. Voltamos com o programa Conectando e tá na hora do nosso quadro De Volta para o Passado.
E hoje nós vamos relembrar Mr. Bean. O cara que não falava nada, mas que conquistou muitos fãs. É um personagem cômico de típico humor britânico, criado pelo ator Rowan Atkinson no início dos anos 80. O primeiro programa foi exibido no dia 1º de janeiro de 1990. O último episódio foi exibido no dia 31 de outubro de 1995. No Brasil, a série veio pela primeira vez em 95 em um quadro do Fantástico. E a gente vai encerrar com algumas cenas muito engraçadas de Mr. Bean. E ainda no passado, só que do outro lado do mundo, lá no Japão, tá na hora do nosso Made in Japan. E hoje nós vamos relembrar os Vingadores do Espaço. É uma série tokusatsu que alcançou um sucesso no Japão graças à fabulosa campanha de marketing realizada pelo gênio do mangá Osamu Tezuka e por ter sido a primeira série de TV em cores exibida no Japão. O seriado foi apresentado pela rede de televisão japonesa Fuji Television entre 4 de julho de 66 a 25 de setembro de 67, com um total de 52 episódios. Vingadores do Espaço tinha a intenção de trazer uma história para a televisão que conseguisse concorrer diretamente com a série Ultraman, produzida no mesmo ano por Tsuburaya. Na série, a Terra está em perigo, pois o cruel alienígena Rodak quer dominar o planeta usando vários demônios e monstros para atacar o Japão. Let the child take his photographs. That way you will be able to prove to the world that I exist. Tell everyone what you have seen and warn them that I am powerful enough to conquer the entire Earth. Preocupado com a Terra, o velho sábio Matuzen do planeta ZFS, que reside no coração do vulcão do Monte Olimpo, envia à Terra duas de suas principais criações, os robôs Goldar e sua esposa Silva. Goldar é um robô dourado com uma altura de 14 pés e pesando 20 toneladas. Já sua esposa Silva, mesmo sendo um robô prateado,
e com o tamanho humano também tem as mesmas capacidades de combate do marido. My name is Goldar. I've come to help the people of Earth. You'll help us here on Earth? Yes. No Brasil, a estreia de Os Vingadores do Espaço se deu na extinta Rede Tupi em 73 e ficou por um ano na emissora, sendo reapresentada na Rede Record no final dos anos 70 até sua última reprise na metade dos anos 80, quando passava nas tardes da TV Bandeirantes, já com uma nova dublagem. E este foi o nosso especial sobre os Vingadores do Espaço. E o programa Conectando está acabando, mas você pode participar através da nossa fanpage. Até semana que vem!